Provérbios 25. A arte de dominar a si mesmo. Encontre a sua real força em meio à dor interior. Quando a dor interior aperta, o mundo inteiro parece falar alto. Opiniões, julgamentos, comparações, promessas instantâneas de alívio. Mas Provérbios 25 não nos manda gritar mais alto. Ele acende uma luz por dentro. A força que permanece não é barulhenta, é governada. Dominar a si mesmo não é suprimir emoção, é ordenar desejos, pensamentos e palavras sob uma bússola que aponta para a verdade. Este capítulo ensina a transformar a pressão em maturidade, a palavra certa no tempo certo, a honra sem vaidade, o silêncio que poupa guerras, a firmeza mansa que abre portas, o limite que protege a paz, a disciplina que impede o excesso de adoecer a alma. Aqui, a sabedoria é prática. Rotinas, escolhas, gestos pequenos que, somados, fazem de você uma cidade com muros em pé. Não para isolar-se, mas para amar melhor. Dominar a si mesmo é o contrário de se tornar rígido. É tornar-se confiável. E num mundo que vive em frenesi, confiabilidade é força. Silêncio que governa o caos. Há um tipo de silêncio que não é fuga, é governo. Quando o coração lateja e a mente corre, o primeiro ato de domínio próprio é impedir que a reação vire roteiro. Calar por um momento não significa engolir a dor. Significa dar ao espírito espaço para escolher a resposta. Pense no arqueiro. Antes da flecha, a respiração. Quem domina o primeiro minuto, domina o resto do dia. Em Provérbios 25, a sabedoria não despreza palavras. Ela as coloca na hora e na medida. Por isso, o silêncio inicial é estratégia de precisão, não covardia. Praticamente, esse silêncio começa no corpo. 3 respirações inteiras, olhos fechados, pés no chão. O corpo fala com a alma. Há tempo. Em seguida, nomeie a tempestade com frases simples, sem adjetivos. Fui ferido. Estou ansioso. Estou com raiva. Estou com medo. Dar nome organiza o caos. Sem nome, você discute com fantasmas. Com nome, você lida com fatos. Esse é o momento de barrar o envio de mensagens impulsivas, de não ligar para resolver, de não publicar para desabafar. Em horas quentes, palavras se tornam armas. O silêncio preserva pessoas e salva sua própria paz de consequências desnecessárias. Este silêncio, porém, não é vazio. Ele ouve. Ouve a consciência treinada pela palavra que pergunta: que bem é possível aqui? O que é verdade e o que é narrativa? Qual é a minha parte que posso corrigir hoje? O que é urgente e o que é só barulho? Ouve também a realidade. Horários, limites, fatos verificáveis, o cansaço do corpo pedindo pausa. E ouve Deus, cuja voz não compete com gritos. Ela visita quem a procura com sinceridade. Uma oração de 2 linhas basta. Alinha meu coração à tua verdade. Guarda minha boca enquanto a dor está alta. Esse pedido simples já muda a qualidade do próximo passo. O silêncio que governa também escolhe terreno. Discussões profundas não se resolvem por texto às 2 da manhã. Decisões caras não nascem de timelines. O autocontrole sugere: marco um horário. Faço por vídeo ou presencial. Levo fatos, não adjetivos. Saio se o tom subir. Você não controla o outro. Controla a sua porta. E a sua porta bem guardada evita que o caos entre com senha privilegiada. Talvez você diga: eu sou explosivo, não consigo. Domínio próprio não é talento, é treino. Treina-se reduzindo a distância entre emoção e resposta. Combinados simples ajudam. Nunca responder sob adrenalina. Adotar a regra das 24 horas para e-mails sensíveis. Ter um amigo escudo para ler o que você pretende enviar. Sair para caminhar antes de resolver. Esses pequenos freios constroem, tijolo por tijolo, a ponte que leva da reação à escolha. Em pouco tempo, você perceberá que ainda sente com profundidade, mas já não entrega sua vida ao primeiro impulso. Há também um silêncio que protege dignidade. Recusar-se a explicar-se para plateias que não buscam verdade, apenas entretenimento.
o sábio economiza sua voz para quem tem responsabilidade sobre o tema. Isso não é ser frio, é ser íntegro. Cada palavra poupada em arenas erradas é energia guardada para reconstruir o que importa: sua casa, seu trabalho, seu nome, suas relações. Termine este capítulo com um pacto simples para as próximas 24 horas. Nenhum texto importante é enviado sem passar por uma noite de sono. Nenhuma decisão estrutural tomada em estado de sangue quente. Nenhuma conversa densa sem hora, lugar e pauta. Acrescente uma frase de bolso para quando a pressão subir. Eu posso pausar e escolher. Repita-a em voz baixa enquanto respira. Esse pequeno rito abre caminho para o próximo dom de Provérbios 25. Falar com precisão, no tempo certo. Porque o silêncio que governa não é a ausência de palavra, é o preparo da palavra que cura. Maçãs de ouro, horas certas. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A imagem é precisa. Beleza, valor e proporção. Não se trata apenas do que dizemos, mas de quando dizemos. Há palavras corretas que, fora do tempo, viram peso. Há correções necessárias que, fora do tom, viram ferida. Há verdades urgentes que, sem preparo, soam como ataque. O domínio próprio de Provérbios 25 transforma a língua em artesã. Escolhe o metal, mede o diâmetro, polimenta a borda e entrega no momento exato. A diferença entre acender ou apagar um incêndio passa por segundos e sílabas. A palavra certa nasce de 3 movimentos interiores. Primeiro, discernimento do propósito. Por que falar? Para curar, orientar, proteger, pedir perdão, estabelecer limite, encorajar? Quando o coração define o para quê, a frase perde espinhos e ganha direção. Segundo, leitura do terreno. Qual é o estado emocional do outro, o contexto, o histórico, a hora do dia? Há momentos em que a mente está exausta e a glicose baixa. Ali, qualquer frase vira martelo. A sabedoria espera o corpo e a sala melhorarem. Terceiro, economia de forma. Quanto menos adjetivo e mais verbo de fato, mais chances de a verdade pousar e produzir fruto. Aconteceu isso, eu senti aquilo, preciso disto, proponho aquilo. Clareza é bondade. A palavra certa também respeita a ordem dos assuntos. Primeiro, reconhecimento do bem. Aquilo que foi feito corretamente, a intenção legítima, o esforço percebido. Isso não é técnica de manipulação, é justiça. Depois a verdade difícil, com fronteiras definidas e exemplos, sem ampliar para tudo e todos. Por fim, o convite para um caminho, com um próximo passo que caiba nos pés de hoje. Uma conversa assim não humilha, não exige joelhos, não confunde culpa com responsabilidade. Ela honra a pessoa enquanto confronta o problema, e esse é o ouro da metáfora. Valor e beleza oferecidos sem ferir. Na dor interior, tendemos a usar palavras como anestesia ou como lâmina. A anestesia promete consolo imediato. Vai passar e está tudo bem quando não está. A lâmina corta além do necessário. Você nunca acabou, não adianta. A palavra de Provérbios não mente para poupar nem fere para vencer. Ela suporta a tensão de dizer a verdade com mansidão. Isso me atingiu, eu quero seguir junto. Precisamos ajustar assim. Nesse ponto, a mansidão não é fraqueza. É força canalizada, como água que, por encontrar leito, alcança mais longe. Existe ainda o tempo de calar por amor à palavra certa. Quando o outro está reativo, quando a sala virou plateia, quando a conversa vazou para arenas que só inflam, a melhor frase é a promessa de uma conversa melhor. Vamos marcar um horário. Quero tratar disso com respeito. Preciso de um pouco de tempo para te responder bem. Essa pequena ponte protege vínculos e nos livra do tribunal do impulso. A palavra dita fora do seu tempo pode até vencer a discussão. Quase sempre perde a pessoa. Para quem sofre por dentro, uma das mais belas maçãs de ouro é o encorajamento específico. Em vez do vai dar certo genérico, a frase que reconhece algo concreto.
A sua fidelidade nas pequenas coisas me inspira. Você foi honesto quando podia ter sido esperto. Eu vejo você lutando para ser melhor pai. Obrigado por segurar as pontas quando a casa estava pesada. O cérebro confia no que é específico. O coração floresce com aquilo que foi visto. E, curiosamente, quem aprende a encorajar com precisão fortalece a própria alma, porque muda o foco da carência para a generosidade. Se a sua luta é com a crítica, pratique o ouro do tempo e do tom. Crítica boa chega em embalagem humilde. Pede permissão, descreve fatos, sugere rumos, oferece ajuda. Posso te dar uma percepção. Na reunião, quando aconteceu X, soou Y. O que você acha de tentarmos Z na próxima? E quando a crítica vier até você, segure o reflexo defensivo e procure a pepita. Obrigado por apontar. Me dá um exemplo para eu entender melhor. Essa abertura transforma pedregulhos em minério aproveitável. Quem aprende a colher ouro até em pedreiras cresce mais rápido. Na prática, instale 2 exercícios diários. Pela manhã, escolha uma pessoa para encorajar com uma frase específica. À noite, escreva a frase que você precisa dizer amanhã e submeta-a ao teste de ouro. Propósito claro, momento adequado, forma enxuta. Se não houver momento certo no dia, mantenha a frase guardada até que a hora chegue. A paciência de esperar o tempo transforma a mesma palavra em presente, não em pedrada. Por fim, lembre que maçãs de ouro não são joias para vitrine, são alimento precioso. Elas nutrem ambientes. Em casas, reduzem ruído, aumentam confiança, acomodam correções sem humilhação. Em equipes, alinham expectativas, diminuem fofoca, aceleram aprendizado. Na alma, reeducam memórias. Você passa a registrar o bem com a mesma intensidade com que antes registrava a ferida. É assim que o domínio próprio se expande da boca para o corpo todo, quando a sua palavra passa a construir o mundo em que você quer viver. Subir. Degrau sem subir a cabeça. Em Provérbios 25, a sabedoria faz um alerta sutil. Alguns degraus são tão perigosos quanto alguns abismos. A queda do orgulho costuma acontecer no topo da escada, quando a dor interior cede lugar a pequenas vitórias, um elogio que finalmente veio, uma promoção, um convite para a mesa, um crescimento visível, surge a tentação de confundir holofote com identidade. A honra é boa quando não sequestra o coração. Não te glories diante do rei. É menos sobre protocolo e mais sobre eixo. Quem sabe de onde veio não se perde quando chega. O domínio próprio aqui não é calar a dor, é governar o brilho. É segurar a alma quando a plateia aplaude e lembrar que o aplauso não paga as contas da consciência. Subir sem subir a cabeça começa com memória. Memorizar o caminho pelo qual Deus o trouxe mantém a vaidade desarmada. Você lembra as portas que se abriram sem jeitinho, os dias em que ninguém viu e mesmo assim você fez o certo, as orações sem resposta imediata que, mais tarde, viraram livramento. Essa contabilidade interior não é culpa, é gratidão. Gratidão organiza o interior para que a honra seja recebida como responsabilidade, não como trono. Quem trata elogio como incumbência pergunta: o que essa confiança exige de mim agora? Em vez de, o que eu ganho com isso? Com esse filtro, os degraus param de ser palco e viram encargo. Outro pilar é a curadoria das vozes. Promoção atrai opiniões, e muitas não sabem o peso do seu nome. Você precisa de gente que fale com você como falava antes do convite, sem se encantar, sem invejar, sem poupar a verdade. Essas vozes sustentam seus marcos quando a sala pede concessões pequenas. Elas lembram que ocupar lugar alto sem caráter é apenas cair de mais alto. Elas protegem seu descanso quando o novo status tenta comprar cada hora do seu dia. Elas dizem não quando todos te chamam de sim. Sem essa mesa de sobriedade, o degrau injeta açúcar no seu ego, e açúcar alimenta ilusões. Há também a disciplina de ocultar parte do processo. Nem tudo que é verdadeiro é para ser publicado agora. Glória de Deus é encobrir o caso, glória dos reis é investigá-lo.
A sabedoria investiga antes de anunciar. Você testa, revê, corrige, pede conselhos, estabelece protocolo e só então comunica. Isso não é medo de errar, é respeito à consequência. O exibicionismo dá sensação de avanço. A maturidade constrói alicerce. Em pouco tempo, a diferença aparece. Resultados de palco evaporam. Obras com fundamento permanecem quando a poeira baixa. Lidar com elogios sem perder o eixo exige rituais simples. Quando receber um, agradeça sem discurso, devolva crédito a quem somou. Anote o que o elogio exige de manutenção, o que preciso continuar fazendo para isso seguir verdadeiro. E volte ao ritmo do cotidiano como quem volta à terra depois de olhar as estrelas. No mesmo dia, pratique um gesto de serviço que ninguém verá. Lavar a louça, ouvir alguém sem pressa, ajudar quem não pode retribuir, revisar um trabalho alheio em silêncio. Esses pequenos desinfladores mantêm o coração no seu lugar. Você celebra, sorri, mas não muda o endereço da sua alma para o camarim. E quando a honra vier misturada com teste, convites que pedem silêncio conveniente, alianças que pedem jeitos, acordos que pedem só dessa vez, elogios que pedem fidelidade cega. A resposta já estava combinada antes do convite. Não movo marcos ou não cubro injustiça, não prometo o que não posso cumprir, não sacrifico gente por prazo, não assino o que rouba meu sono. Escreva essas linhas como quem escreve acerca do próprio campo. O honrado que preserva marcos pode perder mesas, ganha cama, e quem dorme bem governa melhor no dia seguinte. Por fim, domine o ritmo. Degraus aceleram a agenda, e agendas aceleradas tornam a alma reativa. Reserve margens intocáveis. Palavra antes de tela, mesa com atenção. Sono que repara, caminhada que limpa, janela sem notificações, revisão semanal com perguntas diretas. Onde forcei a régua? Onde fui tentado a me exibir? A quem preciso agradecer? Com quem preciso ajustar? O sucesso que permanece é o que cabe na sua vida sem quebrá-la. O resto é correria disfarçada de relevância. Subir bem é subir com sobriedade, sabendo que a autoridade verdadeira nasce do coração governado, não do microfone concedido. Se hoje algum degrau apareceu, receba-o como missão. Diga, obrigado. Distribua o mérito, proteja seus marcos, cumpra o que prometeu, silencie o que ainda precisa maturar e, quando ninguém estiver vendo, faça uma coisa simples e certa. Isso devolve o tamanho exato ao seu nome. Grande o suficiente para servir, pequeno o suficiente para aprender. É assim que Provérbios 25 nos ensina a dominar a si mesmo em meio à dor e também em meio ao aplauso, porque ambos testam e o coração governado passa nas duas provas. Não te apresses a litigar. Não te apresses a sair a litigar. Que farás no fim, quando o teu próximo te puser em vergonha? A pressa de brigar é prima da dor que quer vingança imediata. Quando somos feridos, traídos, mal interpretados, a mente corre para tribunais, telas, grupos, corredores, chefias, comentários. O impulso promete justiça, mas quase sempre entrega exposição, fadiga e nova ferida. Provérbios 25 nos chama para um caminho mais alto. Justiça com método, verdade com humildade, reparo com proporção. O domínio próprio aqui não é passividade. É saber que a melhor vitória é aquela que não destrói o que você precisará amanhã para viver em paz. Brigas apressadas normalmente nascem de 4 combustíveis: orgulho ferido, narrativa incompleta, plateia disponível e sistema confuso. Orgulho ferido pede espetáculo para recuperar imagem. Narrativa incompleta transforma suposição em fato. Plateia disponível torna o conflito um show. Sistema confuso não oferece canais. Então, a pessoa vai à praça. A sabedoria trata cada um. Cura orgulho com humildade. Posso estar vendo torto. Completa a narrativa com investigação. Vamos ouvir todas as partes. Esvazia a plateia retirando o tema das arenas públicas e procura ou cria canais adequados para que a verdade trabalhe. Não te apresses. Não significa engula e aceite.
significa ordene antes de agir. O roteiro começa no privado. Conversa direta, respeito, fatos. Aconteceu X, eu senti Y, preciso Z, proponho tal caminho. O tom pede mansidão firme, sem ironias, sem rótulos, sem generalizações. Se a conversa falhar, sobe-se um degrau. Mediação, liderança, instância competente. A cada etapa, registre por escrito o essencial. O que foi dito, o que foi combinado, prazos, próximos passos. O registro não é arma. É memória honesta para que o processo não se perca no calor. E se não houver canal? É aqui que a sabedoria recusa o desespero e busca instâncias externas, mantendo a intenção pura. Proteger, reparar, prevenir. Litígios apressados tendem a custar mais do que prometem. Eles drenam horas, retêm energia que poderia reconstruir sua casa, roubam foco do trabalho, inflam círculos que nada podem resolver e, muitas vezes, expõem gente inocente ao fogo cruzado. O domínio próprio calcula custo total: tempo, dinheiro, relações, reputação, saúde. Às vezes, o melhor é não entrar, outras é entrar agora, mas do jeito certo. A diferença é fina e passa pelo conselho. Antes de escalar, sente-se com 2 ou 3 pessoas íntegras, sem paixão pelo seu lado nem pelo outro, apaixonadas apenas pela verdade. Pergunte: qual é o bem maior aqui? Qual seria um resultado justo? Quais os riscos de cada caminho? O que eu posso estar não vendo? Outra sabedoria do texto é guardar segredos no processo. Trata da tua causa com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. O que deve permanecer em confidência, permaneça. Vazamentos para ganhar vantagem produzem vitórias baratas e guerras longas. Proteja nomes, especialmente de quem não tem como se defender. Ao evitar fofoca, você poupa terceiros, salva pontes e preserva a possibilidade de reconciliação. A pressa de litigar queima a ponte. A justiça com método constrói passagem segura, ainda que doa passar por ela. E quando o outro insiste em levar a briga? A firmeza mansa estabelece bordas, não aceita provocações públicas, responde apenas em canais formais, mantém o texto curto e objetivo, recusa linguagem inflamável. Se houver ataques, documente e avance nos degraus necessários. Se houver calúnia, responda com fatos, sem devolver no mesmo tom, e confie no tempo e na consistência para fazerem o trabalho que o grito não faz. O nome do justo é defendido por 2 coisas: a verdade e o histórico. A pressa grita, a consistência permanece. Há também o litígio doméstico, que corrói por dentro. Casais e famílias que correm a processar cada falha com auditorias emocionais transformam a casa em fórum. A sabedoria propõe um pacto. Assuntos quentes são tratados em hora acordada, com pauta, sem plateia infantil, com pedido claro e combinado por escrito quando necessário. O que puder ser coberto por graça, que seja. O que exigir ajuste, que receba verdade sem humilhação. O que exigir limite, que receba limite sem ameaça. Brigas apressadas perdem o ponto. Conversas com método preservam o amor, mesmo quando firmes. No trabalho, não te apresses a litigar, pede governança. Políticas claras de conflito, canais de denúncia com proteção, mediações competentes, contratos bem escritos, cronogramas realistas. Quando o sistema funciona, a pessoa ferida não precisa ir à praça. Onde o sistema falha, líderes sábios têm coragem de ajustar a estrutura antes de exigir silêncio dos feridos. Justiça que pede silêncio sem dar caminho vira opressão. Justiça que oferece caminho diminui o ruído e restaura a confiança. Se você está à beira de uma briga hoje, faça 3 movimentos antes do pôr do sol. Primeiro, escreva sua versão dos fatos com verbos e datas, sem adjetivos. Isso já purifica. Segundo, consulte 2 pessoas de sobriedade notória e peça riscos e alternativas. Terceiro, escolha o primeiro degrau limpo, conversa direta, mediação, instância. E enquanto o processo acontece, continue construindo a sua casa, cumpra prazos, cuide da saúde, alimente sua alma,
ame os seus. Não entregue seu futuro inteiro ao caso do momento. Dominar-se no litígio é uma forma de adoração. Você entrega a Deus o direito de ser o vindicador final e assume o dever de agir com justiça agora. Ele pesa corações e não falha. Você cuida da forma, ele cuida do resultado. E no fim, quando a poeira baixar, porque sempre baixa, você ainda terá casa, mesa e nome. É por isso que Provérbios 25 insiste: não corra para a briga, corra para a sabedoria. Ela não evita toda dor, mas evita que a dor decida quem você será. Segredo é cofre, não arma. Provérbios 25 nos oferece um espelho raro. O que fazemos com o que o outro nos confia diz muito sobre quem somos. O que anda como mexeriqueiro revela segredos. Portanto, não te metas com quem lisonjeia os lábios. Segredos podem ser duas coisas na sua mão: cofre que guarda ou arma que fere. A diferença não está no conteúdo em si, mas no motivo do coração e no uso da língua. Domínio próprio aqui é reverência. Tratar o que o outro colocou no seu colo como sagrado, porque de certo modo é. O segredo expõe vulnerabilidade, história, ferida, limite, sonho ainda em rascunho. Quem tem temor de Deus sabe que não se brinca com isso. Transformar segredo em cofre começa com um voto interior. O que não for meu, não sai pela minha boca. Não é juramento performático, é consciência de mordomia. Você não é dono da história alheia. É mordomo provisório de algo que Deus permite que você veja por uma janela. Essa consciência muda seu tom, seu gestual, seu tempo. O ouvido desacelera. A pergunta fica mais respeitosa. O olhar não caça detalhes curiosos. A mão não corre para o telefone. Segredo em cofre pede silêncio ativo. Você guarda, ora, serve, aconselha com parcimônia e, quando precisa pedir ajuda a terceiros para proteger a pessoa, faz isso no canal certo, com o mínimo de exposição e o máximo de sobriedade. O oposto é o segredo arma que usa confidências como moeda de poder. Ele se veste de muitas formas. Compartilhar para orar, que vira fofoca santificada. Preciso te contar para você entender o contexto, que vira teatro. Não aguento ficar com isso sozinho, que vira descarga de ansiedade às custas de reputações. O segredo arma dá a sensação imediata de pertencimento e controle. Você sabe de algo que outros não sabem, mas no longo prazo corrói sua credibilidade. Quem usa segredos para construir alianças fabrica relações frágeis e ansiosas, porque todos sabem, no fundo, que quando o clima azedar, serão os próximos. A casa construída com confidências vazadas parece animada, mas vive em alerta. E viver em alerta cansa. Segredo é cofre. Também significa administrar o que você mesmo precisa guardar. Há ideias que morrem quando expostas prematuramente. Há reconciliações que pedem discrição para cicatrizar. Há decisões que ganham força quando maturadas em silêncio com Deus e com uma mesa pequena de conselheiros. Nem tudo que é verdadeiro é publicável agora. O mundo confunde transparência com exibicionismo. Transparência é verdade diante de quem precisa saber. Exibicionismo é carência vestida de coragem. A sabedoria investiga, testa, calibra e define o tempo de falar. Assim, quando você enfim comunica, está inteiro, e sua palavra carrega substância, não apenas emoção. Mas guardar não é encobrir o mal. Quando o segredo revela abuso, crime, manipulação, risco concreto, guardá-lo vira cumplicidade. Cofre não é bunker de injustiça. Nesses casos, guardar significa levar para a autoridade correta com o mínimo de exposição possível para proteger a vítima e dar chance de reparo. A linha é simples. Segredos que preservam dignidade e processos legítimos pedem silêncio. Segredos que protegem o mal pedem luz. Confundir isso é ser ingênuo ou covarde. Sabedoria e temor a Deus nos dão coragem para falar quando o silêncio fere e para calar quando a fala fere. Como cultivar a confiabilidade que Provérbios exige? Comece pelo pequeno. Não repasse histórias que não são suas,
mesmo que sem nomes. Não use confidências como moeda para comprar intimidade. Ao receber algo sensível, pergunte ao próprio narrador o que ele considera compartilhável, com quem e para quê. Registre apenas o indispensável quando for preciso documentar e proteja arquivos e conversas. Treine respostas que fecham a porta para a curiosidade. Essa parte não me cabe comentar. Isso é da esfera de fulano. Vamos tratar com quem tem responsabilidade. De tanto repetir essas frases, sua reputação passa a anteceder sua presença. As pessoas respiram perto de você. No âmbito doméstico, segredo cofre protege a intimidade do casal e da família. O que se conversa em mesa não vira munição em briga, não vira piada em roda, não vira exposição em rede. Pais sábios não contam ao mundo falhas dos filhos para ganhar riso. Filhos maduros não transformam fragilidades dos pais em conteúdo. O lar vira um espaço onde as pessoas podem se desnudar sem medo de virar case. Esse abrigo gera coragem para mudar, porque não há esforço sustentável sem segurança relacional. Fora de casa, a mesma ética vale na equipe de trabalho. Feedbacks dados em privado, bastidores preservados, vitórias celebradas coletivamente, erros tratados sem humilhação e, quando necessário, escalados pelos canais devidos. Há ainda a dimensão espiritual. Deus, que pesa corações, conhece os segredos mais profundos e, ainda assim, nos trata com misericórdia. Ele expõe para curar, não para entreter. Quando escolhemos ser cofres, imitamos o modo como fomos tratados. Firmes com o mal, gentis com o ferido, prudentes com o tempo. E quando falhamos, porque todos já falamos demais alguma vez, a reparação precisa ser rápida e exata. Confessar ao afetado, pedir perdão, explicar sem se justificar, reconstruir confiança com tempo e consistência, aceitar limites enquanto a ferida cicatriza. Ser confiável não é ser impecável, é ser responsável pelo impacto do próprio lábio. Se você precisa de um começo prático, faça hoje 3 movimentos. Primeiro, feche uma torneira. Abandone uma conversa em que você vinha compartilhando o que não era seu, com uma frase limpa e uma mudança de assunto. Segundo, proteja um processo, algo que você está gestando, uma decisão, um pedido de perdão, um projeto, e escolha uma mesa pequena e idônea para tratar, em vez de arenas que inflam. Terceiro, repare uma quebra. Se você vazou o que não devia, procure a pessoa e assuma sem rodeios o que fez, peça perdão e combine como não repetirá. Esse tripé começa a reeducar sua boca e devolve paz ao seu travesseiro. No fim, segredos tratados como cofre criam ecossistemas de confiança. Casas ficam mais leves, equipes ficam mais francas, amizades ficam mais profundas, decisões ficam mais sábias. E como efeito colateral precioso, sua dor interior ganha espaço seguro para ser curada. Porque você também passa a ter onde abrir o coração sem virar pauta. É assim que Provérbios 25 organiza o mundo por dentro. Dominando a língua, a alma encontra descanso. Dominando o segredo, o coração encontra abrigo. E de corações abrigados nascem palavras que curam, decisões que permanecem e vidas que, devagar e fielmente, se tornam cofres do céu nesta terra. Vento frio, língua branda. Provérbios 25 ensina que há ventos que anunciam chuva e há palavras que anunciam paz. O vento frio muda o céu, a língua branda muda a sala. Não é sentimentalismo, é engenharia emocional e espiritual. Quando a dor interior aperta, a vontade é levantar a voz para recuperar controle. Funciona por segundos e destrói por dias. Mansidão não é voz baixa, é força sob governo. É ter poder de ferir e escolher curar. Poder de vencer a discussão e escolher salvar a relação. Poder de impor e escolher persuadir. A língua branda não negocia a verdade. Ela escolhe o caminho mais curto entre o ponto do conflito e a ponte da reconciliação. A primeira tarefa dessa língua é resfriar o incêndio. O corpo diz o que está acontecendo antes da boca. Mandíbula tensa, peito comprimido, mãos fechadas. A mansidão começa no músculo que solta,
no ombro que desce, na respiração que desacelera. É como abrir janelas numa casa enfumaçada. Com o ar entrando, as palavras encontram o oxigênio certo. Uma frase simples, sem ironia, troca o clima. Eu quero entender. Vamos achar o ponto. Posso tentar de novo? Eu preciso de 5 minutos para te responder bem. Frases assim não se rendem. Elas recuperam o governo da conversa. O tom e o tempo viram aliados da verdade. A língua branda não mente para poupar, mas encurta o caminho para a clareza. Em vez de dossiês e rótulos, ela descreve fatos, expressa o impacto e pede um próximo passo. Ela sabe que o momento de maior força é quando a pessoa ferida decide falar sem ferir. Mansidão não é calar para acumular, é falar com precisão. E precisão é caridade, poupa energia, evita interpretações paranoicas, oferece degraus reais para a mudança. Em casa, isso aparece na palavra que escolhe hora e lugar, que preserva a dignidade de todos, que corrige sem humilhar, que convida sem ameaçar. No trabalho, aparece na reunião que enfrenta o problema sem transformar gente em alvo, na mensagem que evita sarcasmo, no feedback que pede exemplos e oferece ajuda. Há um poder silencioso na linguagem que reconhece algo bom antes de apontar o que precisa ajustar. Não é técnica de manipulação, é justiça. Quando você enxerga o esforço do outro, o coração dele desarma para ouvir a parte difícil. Eu vejo o quanto você tem carregado, por isso mesmo precisamos mudar X. Isso não dilui a verdade, cria um solo onde ela possa fincar. A língua branda combina firmeza e respeito, coragem e cuidado. Falar assim não nos torna frágeis, nos torna confiáveis. E confiabilidade é a estrada por onde conversas difíceis chegam a destinos bons. Também existe a mansidão diante do ataque. Quando o outro chega armado, a tentação é responder com calibre maior. A sabedoria oferece outra coreografia. Você reduz a velocidade da cena, desloca o embate para o terreno dos fatos, recusa o teatro da plateia e, se preciso, chama um mediador. Não é se esconder, é proteger a verdade do show. A língua branda corta a corrente elétrica do ambiente. É impressionante o quanto uma voz estável altera o ritmo de uma sala. Nem sempre isso resolve na hora, mas quase sempre impede que você acrescente combustível a um fogo que não começou com você. A língua branda tem um segredo. Ela se prepara antes das guerras. Quem aprende a orar frases curtas, a agradecer o que é concreto, a pedir perdão com nomes e verbos, a dizer não sem novela, treina a boca para o dia mau. A prática constante cria reflexo. Em vez de prometer o impossível sob pressão, você negocia o cabível. Em vez de colecionar mágoas, você comunica limites. Em vez de inflacionar palavras para parecer forte, você reduz ao necessário para ser claro. A mansidão, assim, deixa de ser esforço heróico e vira hábito, como a mão que automaticamente baixa o volume quando a música sobe demais. Há, porém, um mito perigoso, o de que língua branda é silêncio eterno. Não é. Há momentos em que a firmeza aumenta o tom para proteger vulneráveis, denunciar injustiças, impedir abusos. Mesmo aí, a brandão do coração governa o jeito de falar. Voz firme, palavras precisas, objetivo claro, canais corretos. É guerra, mas não é vandalismo. O coração manso impede que a justa indignação vire crueldade. Essa distinção é o que separa a profecia de performance. Se você está ferido por dentro, experimente hoje uma pequena liturgia de mansidão. Ao primeiro sinal de atrito, pare, respire, nomeie o que sente e pergunte ao outro como ele entendeu o que aconteceu. Depois diga em uma frase o que você precisa agora. Se a conversa escalar, proponha pausa e novo horário. Se a pessoa estiver irredutível, retire-se com respeito, registre por escrito o necessário e procure um canal responsável. E ao fim do dia, escreva 2 linhas. Uma de agradecimento por algo que deu certo e outra de ajuste para amanhã. Essa rotina humilde treina a língua para o bem. Em redes sociais,
A língua branda escolhe não transformar cada discordância em palco. Responde em privado quando possível. Admite quando errou. Recusa a maldade disfarçada de humor. Prefere apontar ideias a bater em pessoas. O mundo não precisa de mais frases que estouram. Precisa de frases que constroem. Mansidão é a coragem de não performar para a plateia que aplaude a violência. É a ousadia de desarmar, não de humilhar. Por fim, lembre-se de que a mansidão não nasce do esforço de parecer santo, nasce da experiência de ter sido tratado com misericórdia. Deus falou conosco com verdade e ternura. Ele nos corrigiu sem nos esmagar, nos chamou de volta sem nos expor, nos sustentou quando não merecíamos. Quem foi amado assim aprende, devagar, a amar assim. A língua branda é, no fundo, a memória desse amor visitando a sua boca. E quando ela sopra como vento frio numa sala quente, a chuva que chega é de paz. O céu muda, as pessoas respiram, e o domínio próprio deixa de ser teoria e vira clima. Mel na medida. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o vomites. A imagem é simples e genial. Mel é bom, excesso é veneno. Provérbios 25 não demoniza o prazer, disciplina-o. O texto sabe que a dor interior costuma empurrar a alma para compensações. Comida como anestesia, telas como fuga, compras como aplauso, trabalho como distração nobre, dopaminas rápidas que prometem alívio e cobram juros altos. Dominar a si mesmo aqui é aprender a diferenciar o que alimenta do que entorpece, o que descansa do que emburaca, o que alegra do que escraviza. Não se trata de viver seco, trata-se de viver inteiro. O mel é qualquer coisa boa em si. Descanso, celebração, amizade, romance, projeto interessante, um prato feito com carinho, uma tarde sem pressa, uma série bem escrita, um esporte, um hobby. O problema não está no mel, está no achaste, come o que te basta. O quanto e o quando transformam o presente em problema. O mel fora de medida começa sorrindo e termina roubando sono, foco, ternura. O corpo dá sinais antes da consciência admitir. Você percebe que precisa cada vez de mais estímulo para obter o mesmo alívio, que o depois vem acompanhado de culpa, que o prazer escolhido está sabotando deveres e vínculos, que a alegria de ontem virou obrigação de hoje. É a passagem silenciosa do doce para a náusea. Domínio próprio não nasce da negação histérica, mas da santificação do prazer. Santificar é separar para o bem. O primeiro passo é nomear com honestidade o seu mel preferido e decidir colocá-lo a serviço da vida, não do vazio. Um café com alguém que faz bem, sim. 5 cafés que adiam a conversa necessária, não. Uma noite de série para descansar, sim. Maratonar para fugir da oração e da conversa difícil, não. Treino que oxigena a mente, sim. Culto ao corpo que expulsa as pessoas da sua agenda, não. A medida não é moralismo, é amor ao que você quer preservar. Quando o mel vira centro, tudo o mais começa a gravitar em torno dele. Quando o centro volta a ser Deus e a missão, o mel recupera o lugar de tempero. A sabedoria propõe pequenos acordos com a própria alma. Defina por antecipação as bordas do seu mel, porque bordas decididas no calor da vontade raramente protegem. Horários, quantidades, dias, pausas. A graça não é oposta à disciplina. Ela é o clima em que a disciplina floresce sem violência. Você decide que certas alegrias são sábat e não serão contaminadas por culpa, e decide que certos excessos não terão mais domínio. E para isso cria facilidades para o bem e fricções para o que te faz mal. Facilidade para o bem é deixar o livro na mesa e o celular fora do quarto, cortar legumes no domingo para a semana, marcar com antecedência a conversa que desentope o peito, preparar uma lista de recreios saudáveis para quando o cansaço pedir fuga. Fricção para o que te faz mal é remover apps que te roubam horas, esconder atalhos, diminuir acessos, limitar orçamentos, pedir a alguém que te cobre com firmeza e carinho. Mel na medida também fala de presença. Em outro versículo, o capítulo aconselha a não multiplicar visitas à casa do próximo,
para não se tornar pesado. É a mesma lógica. O bom sem medida satura. A presença certa, na hora certa, constrói. A presença insistente, fora de hora, desgasta. A sabedoria nos ensina a ler o espaço do outro, a pedir licença, a ir e vir com leveza, a não confundir intimidade com invasão. Isso vale para relações, mensagens, áudios de 5 minutos, convites repetidos, confidências jogadas sem considerar o estado emocional de quem ouve. A medida protege a doçura do vínculo. Para quem sofre por dentro, o mel sem medida costuma ser uma resposta ao vazio. Ele ocupa o silêncio que assusta, mas não cura. Provérbios 25 nos convida a atravessar o silêncio com Deus, para que o mel volte a ser celebração e não sedativo. Essa travessia exige coragem de sentir sem se afogar, de chorar sem dramatizar, de falar sem performar. Quando a dor é escutada, a alma perde a urgência de se dopar. E, curiosamente, os prazeres ficam mais saborosos quando não são usados para matar fome, que só a verdade mata. Um jantar fica mais alegre quando não precisa compensar uma briga não tratada. Um fim de semana fica mais leve quando não precisa esconder uma dívida. Um abraço fica mais inteiro quando não precisa apagar a culpa de palavras malditas. Há um sinal que ajuda a medir. O prazer legítimo aumenta sua gratidão e sua capacidade de amar. O excesso diminui ambos. Depois do mel, você está mais paciente, mais manso, mais disposto a servir, ou mais irritado quando alguém interrompe, mais egoísta com o tempo, mais distraído dos compromissos? Essa simples pergunta se torna régua de ouro. Se o mel te faz amar melhor, ele está na medida. Se te faz amar menos, passou do ponto. Na prática, escolha para esta semana um mel para colocar na medida e um mel para reabilitar. O da medida é o que você anda usando demais. Estabeleça seus limites e comunique a alguém. O a reabilitar é um prazer bom que você abandonou por estar sempre cansado e reativo. Resgate-o em versão simples. Podem ser 2 horas com um livro que alimenta, um passeio curto, cozinhar algo em família, música que não te empurre para baixo, uma mesa com amigos que te puxam para cima. Ao reabilitar prazeres bons, você reduz a chance de procurar compensações ruins. E se você já passou do ponto e sente náusea, não se condene, ajuste. O texto não diz, nunca mais coma mel. Diz, come o que te basta. Volte para o centro, peça perdão a Deus e a quem foi afetado. Reinstale as bordas, aceite a síndrome de abstinência emocional que pode vir nos primeiros dias. E caminhe. A força que você procura em meio à dor interior não virá de arrancar o doce da vida, mas de devolvê-lo ao seu lugar. Quem aprende a saborear sem se submeter, descobre um poder quieto. A vida deixa de ser um pêndulo entre falta e excesso e vira uma mesa com porções certas, na hora certa, para pessoas certas. E é nessa mesa, governada por sabedoria, que o coração encontra descanso e o corpo aprende um novo ritmo. Pé leve na casa do outro. Provérbios 25 adverte com delicadeza e precisão. Até coisas boas, quando repetidas além da medida, cansam. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. O texto não proíbe visitas, ensina a etiqueta da alma. O pé leve não é frieza, é sabedoria relacional. É entender que presença sem sensibilidade vira peso, conselho sem escuta vira ruído, intimidade sem borda vira invasão. Em tempos de dor interior, buscamos abrigo em pessoas e devemos buscá-lo. Mas a sabedoria nos lembra que o outro não é uma tenda permanente para a nossa tempestade. É um porto onde se atraca por um tempo, reabastece, ouve direção e volta ao mar com o barco um pouco mais inteiro. Pé leve começa no respeito pelo invisível do outro. Sua agenda, seus ciclos, seus cansaços, seus filhos, suas lutas que você não vê nas fotos. Cada casa tem um ritmo. Entrar nele sem humildade desequilibra. Há horas em que uma mensagem de 5 linhas ajuda mais do que uma visita de 2 horas. Há dias em que o silêncio encoraja mais do que conselhos. Perguntar antes de chegar, combinar duração, oferecer ajuda concreta em vez de apenas assunto, sair no horário,
agradecer com verdade. Tudo isso é amor. A presença sábia deixa pegada pequena e efeito grande. A sala fica mais leve, a alma do anfitrião fica em paz, a amizade ganha fôlego para durar. Pé leve também é boca leve. Conversas que se estendem demais começam a puxar para temas que não edificam. Fofoca travestida de atualização, disse-me-disse com verniz espiritual, análise de terceiros sem responsabilidade. Quando o assunto muda de cura para curiosidade, a amizade escorrega do cuidado para o consumo. A boca leve sabe virar o leme. Vamos orar por isso, mudando de assunto. Acho melhor falar disso só com quem tem responsabilidade. O respeito ao espaço do outro inclui proteger sua casa de conversas que deixam a atmosfera pesada depois que você vai embora. Há, porém, o outro lado. Quem sofre tende a se isolar por vergonha ou medo de importar. Pé leve não é ausência, é presença calibrada. É dizer, posso passar 20 minutos para levar sopa e depois saio para você descansar. É enviar uma mensagem que não exige resposta, só para você saber que estou aqui. É deixar um bilhete na porta com um versículo que levanta sem pregar. É transferir discretamente o valor de uma conta que está pesando. É pegar as crianças no parque por 1 hora para que a casa respire. Pé leve serve sem ocupar, ajuda sem tomar o controle, ama sem transformar o outro em projeto. No trabalho, esse princípio salva equipes da exaustão social que parece networking. Reuniões que poderiam ser e-mails que poderiam ser uma linha de confirmação, convites que trocam foco por visibilidade, cafés intermináveis que substituem decisões. O pé leve organiza relações profissionais em torno da missão, não da ansiedade. Ele aparece na reunião que começa na hora, termina quando prometeu, tem pauta limpa, preserva o tempo de todos, concede crédito público e faz as cobranças em privado. Um ambiente assim cresce em confiança porque ninguém se sente consumido pelo outro para a manutenção de um clima. Há ainda a sala invisível, o espaço digital. Entramos na casa dos outros sem sair da nossa. O pé leve aprende que não precisa comentar tudo, que reagir a cada história rouba silêncio, que invadir caixas com desabafos longos quando a pessoa não tem como acolher é peso, que pedir conselhos sem compromisso de aplicá-los é explorar. Ele aprende a calibrar frequência e intensidade, a alternar interações públicas com mensagens privadas respeitosas, a usar a tecnologia para aproximar, não para exigir. E se for criador de conteúdo ou líder de um grupo, entende que o público não é o seu sofá. Estabelece limites, horários, políticas e modela o respeito que espera receber. Pé leve requer autoconhecimento. Por que quero ficar mais? Para não encarar meu silêncio, para fugir de uma tarefa, para sentir-me importante, para vigiar. Quando reconheço a motivação errada, posso ajustar a presença. E requer coragem, sair no auge da conversa boa, dizer hoje não consigo, dar um abraço e encerrar, recusar um convite com gratidão e alternativa. Quem aprende a se despedir no tempo certo, preserva a doçura do encontro. Quem fica sempre mais um pouco transforma o encanto em cansaço e depois estranha o distanciamento que ajudou a criar. O texto também ilumina a reciprocidade. Ser hospitaleiro não é permitir invasão, é ofertar um espaço seguro com regras claras, anunciar janelas de visita, convidar com propósito, encerrar sem culpa, proteger crianças do excesso de adultices, recusar conversas que ferem ausentes, pedir que sapatos de fora não tragam sujeiras de fora. A casa é um organismo. Se você a serve bem, ela devolve vida. E a amizade madura entende que hoje não é nunca mais. É quero poder te receber bem quando te receber. Para quem vive dor interior, pé leve também na própria casa, consigo mesmo. Não se exigir curas instantâneas. Não se violentar com agendas que ignoram o luto. Não lotar o calendário para calar a alma. Não transformar tudo em encontro para evitar o encontro com Deus. Há um momento de fechar a porta, sentar no chão, chorar com o nome, escrever uma oração breve e descansar. As pessoas podem ajudar muito, ninguém pode sentir por você.
O pé leve deixa espaço para o único que entra sem pesar, porque sustenta. Se você quer praticar hoje, escolha 2 pessoas. Para uma, diminua a pegada. Cancele com elegância um encontro que virou fuga e ofereça um gesto menor e mais útil. Para outra, apareça com leveza, uma mensagem que não exige resposta, posso orar por algo específico, posso te deixar um jantar na porta? E quando for recebido, honre o tempo, a mesa, o silêncio. Saia um pouco antes do combinado, deixando no ar a sensação de que a amizade é descanso, não demanda. No longo prazo, pé leve constrói relações pesadas de significado e leves em manutenção. É assim que Provérbios 25 nos treina a dominar a si mesmo no campo mais sutil de todos, o das pegadas que deixamos no chão dos outros. Porque quem pesa menos, ama mais, e quem ama mais permanece. Martelo, espada e flecha. A palavra torta. Provérbios 25 compara a palavra irresponsável a ferramentas de dano. Martelo que quebra, espada que corta, flecha que perfura. A imagem é dura de propósito. Há frases que não apenas erram o alvo, destroem a própria arena onde a conversa aconteceria. Palavra torta é aquela que se afasta da verdade, do tempo e do amor. Às vezes, torta porque exagera. Às vezes, porque omite o essencial. Às vezes, porque usa a verdade como arma de vaidade. O resultado é o mesmo: vínculos rachados, confiança sangrando, futuros mais difíceis de construir. Em meio à dor interior, quando estamos vulneráveis e reativos, a tentação de usar martelos, espadas e flechas cresce. Dominar a si mesmo aqui é escolher a carpintaria da paz, não a marcenaria do estrago. O martelo da língua bate quando a intenção não é esclarecer, é vencer. O tom sobe, a frase amplia, um erro para sempre, tudo, nunca. Martelo transforma nuance em ruína. Você poderia corrigir um ponto, prefere reduzir a pessoa a um rótulo. A lógica do martelo produz silêncio do outro lado, não conversão. Quem apanha de martelo se esconde, mente evita, promete sem vontade, cria estratégias de sobrevivência. Por isso, a sabedoria nos chama a trocar martelo por formão, em vez de esmigalhar, entalhar. Falar do que aconteceu, não do que você é. Dizer, preciso disso. Não, você não presta. Especificidade é misericórdia, e misericórdia é a única força que muda sem humilhar. A espada corta quando a verdade aparece sem amor ou quando o amor aparece sem verdade. A primeira fere por dureza. Eu só falo o que é. E com esse álibi, desfere golpes de precisão cirúrgica, porém sem anestesia, sem preparo, sem finalidade de cura. A segunda fere por conivência. Evita o incômodo de confrontar, encobre com açúcar, diz, está tudo bem. E depois por trás sangra ressentimento. Em ambos os casos, faltou integração. A espada necessária é a do cirurgião, esterilizada pela oração, usada no hospital certo, na hora certa, com mãos treinadas e objetivo de remover aquilo que mata. A pessoa sai com pontos e plano de recuperação, não com uma cicatriz exibida em praça pública. Se a sua verdade não oferece caminho, ela é só vaidade vestida de coragem. A flecha perfura à distância. Indiretas, ironias, comentários públicos, postagens ambíguas, recados para alguém que todos reconhecem. Flecha é covardia inteligente, acerta sem arriscar conversa. Ganha aplauso barato e instala veneno duradouro. As redes sociais são um arco sempre tensionado pedindo setas. O domínio próprio guarda a aljava. Se há algo a dizer, que seja dito a quem deve ouvir. Se for um tema público, que seja tratado com responsabilidade, sem transformar pessoas em alvos para entretenimento. A flecha alivia o ferido momentaneamente, depois o deixa mais vazio e culpado, porque sabe, lá no fundo, que não construiu nada, apenas perfurou. Como alinhar fala, fato e caráter? Primeiro, ancorando a língua no exame diário. Ao fim do dia, pergunte: onde forcei a régua? Onde faltei com a precisão? Onde disse para vencer? Onde calei por medo? Onde usei a verdade para aparecer?
Nomear corrige a mira. Segundo, instalando protocolos pessoais antes de conversas decisivas. Escrever em linguagem de ocorrência, cortar adjetivos, remover ironias, ensaiar com alguém confiável, escolher hora e lugar com glicose alta, pedir a Deus mansidão firme. Terceiro, treinando reparo rápido quando a palavra saiu torta. Voltar, pedir perdão, reabrir a conversa, reconhecer o estrago sem mas. Cada reparo devolve confiança a centímetros. Muitos centímetros viram estrada outra vez. No lar, a palavra torta é especialmente cara. Crianças formam seu mapa interno a partir do nosso vocabulário. O sempre e o nunca que usamos cabem nos ombros delas como fardos. Cônjuges guardam na memória o tom com que falamos nos dias maus. A casa aprende a respirar com as frases que repetimos. Troque, você é desorganizado, por essa tarefa ficou sem fazer. Vamos ajustar assim. Troque, você nunca me ouve, por eu preciso que você me ouça nisso por 15 minutos. Troque, você estragou tudo, por isso aqui doeu. Como reparamos juntos? A língua que aprende a delimitar o problema protege a pessoa, e pessoas protegidas têm coragem de mudar. No trabalho, a palavra torta destrói reputações em corredores e cria ambientes de cristal. Ninguém se arrisca a trazer problema. Todos preferem parecer perfeitos. A equipe perde velocidade porque gasta energia com medo. A arquitetura verbal do sábio faz o contrário. Cria espaço para erro corrigível. Deixa canais claros para denúncia com proteção. Dá feedback com dados, não com ataques. Celebra em público e corrige em privado. A média de performance sobe porque a segurança psicológica subiu. E segurança nasce de língua governada. Há ainda a dimensão espiritual. Deus cria mundos com a sua palavra. Nós moldamos mundos com as nossas. Cada frase que você diz é um tijolo que seu coração terá de morar atrás. Palavras de cinismo erguem casas frias. Palavras de honra constroem pontes. Palavras de confissão abrem janelas. Palavras de intercessão levantam telhados sobre quem nem sabe que você orou. Quando você percebe isso, aprende a poupar munição e a investir semente. Em vez de soltar a flecha que merece, você planta a frase que o futuro agradece. Isso parece pequeno. É revolução. Se hoje você sente que viveu de martelos, espadas e flechas, não se condene. Ajuste. Peça a Deus um coração manso, porque a boca fala do que o coração está cheio. Anote 3 conversas que precisa ter e reescreva-as em linguagem de ouro, propósito claro, tempo certo, forma enxuta. Combine com alguém confiável para orar antes e depois, e escolha uma pessoa para quem você lançará hoje uma palavra de restauração específica. O domínio próprio floresce quando a boca, mesmo sob dor, decide criar abrigo em vez de ruína. Há poder santo em retirar a mão do martelo, embainhar a espada e guardar a flecha. Porque do outro lado vivem pessoas, e do seu lado vive o nome que você quer honrar diante de Deus e dos seus. Água fresca ao cansado. Há momentos em que o que salva o dia não é uma grande solução, é um copo d'água. Provérbios 25 fala das boas novas trazidas de terra distante como água fria para a alma sedenta. Em tempos de dor interior, cansaço emocional e mente saturada, a alma não precisa de discursos intermináveis, precisa de frescor. Água fresca é aquilo que devolve respiração. Uma notícia boa e concreta, um gesto de cuidado sem espetáculo, uma palavra que aponta a saída possível, um abraço que não pede explicações, uma pausa que não cobra desempenho. O domínio próprio, aqui, aprende a ser fonte para si e para os outros. Fonte não é lago parado exibindo volume, é nascente que, mesmo pequena, não falta. A primeira água fresca é a verdade boa e específica. Está difícil, sim, mas também é verdade que algo está progredindo. Uma conta renegociada, uma conversa que saiu melhor do que antes, um hábito recomeçado, uma resposta de oração que parecia pequena demais para virar testemunho. O cansaço pinta tudo da mesma cor. A sabedoria reintroduz nuances.
Faça o exercício de anotar 3 boas novas reais por dia, por mais modestas que pareçam. A alma desidratada precisa reaprender o gosto do bem. Quando você registra, seu cérebro volta a perceber fontes no deserto. E essa percepção não é auto-engano, é higiene da atenção. O mal faz barulho, o bem trabalha em silêncio. Escrever o bem aumenta o volume desse trabalho silencioso. A segunda água fresca é o encorajamento prático. Em vez do força aí genérico, a frase que entrega a ferramenta: posso ficar com as crianças por 2 horas enquanto você descansa? Te envio o modelo do e-mail que precisei mandar semana passada e que funcionou? Aqui vai um resumo do que entendi da reunião para você só revisar. Agendei para você aquela consulta, é só confirmar. Encorajar com logística é transformar carinho em alívio real. Quem está cansado carrega a fadiga de decidir. Quando alguém decide por nós em detalhes do bem, nossa alma bebe. Você talvez não possa resolver a situação inteira. Pode resolver um pequeno pedaço que pesa mais do que parece. A terceira água fresca é a palavra aplicada com sobriedade. Versículos citados sem atenção ao contexto viram clichê que resseca. Palavra que refresca chega com respeito ao tempo da pessoa, a história, a cicatriz que ainda arde. É lida e não apenas lançada. É meditada junto e não jogada como encurtador de dores. Uma leitura breve de um salmo, 1 minuto de silêncio, uma oração com verbos simples e nomes próprios. Isso abre janelas. A Bíblia, nesses momentos, não é mantra mágico, é mapa e presença. Ela lembra que Deus não exige que corramos quando só conseguimos andar, não cobra euforia, não nos trata como máquinas. Sua voz refresca porque conhece as dobras da alma cansada. Há também água fresca que você oferece a si mesmo com disciplina mansa. Hidratar o corpo de verdade, regular sono, comer sem culpa alimentos que sustentam, caminhar 10 minutos ao ar livre, tocar em objetos reais quando a mente se perde em telas, tomar sol no rosto, diminuir ruído. Essas medidas parecem elementares e, justamente por isso, são subestimadas em épocas de crise. O corpo é a casa da alma. Quando a casa recebe pequenas manutenções, a alma agradece como quem entra em ambiente ventilado. Domínio próprio não é só dizer não ao que faz mal, é dizer sim ao que faz bem antes que o dia feche. Boas novas de terra distante também podem ser um testemunho que acende esperança. Alguém que andou por onde você anda e hoje respira. O segredo é escolher fontes confiáveis e histórias que não neguem o vale. Relatos limpos, com dores e processos, não com filtros de perfeição. Eles não comparam, inspiram. A comparação seca, a inspiração irriga. Um podcast de meia hora com alguém honesto, um livro com capítulos curtos que você lê sem pressa, uma conversa com um mentor que não tem respostas prontas, mas faz as perguntas certas. Pequenos goles que, repetidos, reidratam o coração. No trabalho, água fresca pode ser clareza. Pessoas cansadas sofrem com ambiguidade. Reescrever objetivos em 2 linhas. Cortar projetos acessórios, simplificar um fluxo, definir quem decide o quê, consolidar prazos realistas, cancelar uma reunião que só fazia barulho, distribuir créditos, alinhar expectativas por escrito. De repente, a equipe respira. O cansaço de andar em neblina é maior do que o de caminhar em estrada longa. Líderes que criam visibilidade fazem chover em tempos de seca, porque devolvem ao time a sensação de avanço possível. Em casa, água fresca é afeto que não exige. É fazer a pergunta que abre, não o interrogatório que fecha. É conter a vontade de resolver tudo e, por um momento, apenas estar. É cozinhar algo simples e comer juntos sem pauta de problema. É sentar perto, segurar a mão e ouvir sem corrigir a cada frase. É declarar com poucas palavras: eu estou aqui. Você não precisa performar para ser amado. Toda alma cansada precisa desse copo de pertença. Ele não substitui processos, terapias, decisões, ele os torna viáveis. Quando a dor interior é sua, torne-se guardião das pequenas fontes. Proteja uma rotina mínima de reabastecimento. Palavra breve, água de verdade,
luz da manhã, movimento, uma tarefa realizada do início ao fim, um contato com quem te faz bem, um gesto de generosidade anônima. Generosidade, aliás, é água que volta. A alma que só recebe em pedra, a que distribui pequenos goles, amolece. Doe uma comida, um tempo, um livro, uma ligação, um sorriso, não para se distrair da sua dor, mas para lembrá-la de que o mundo continua maior do que ela. E se você vive em um lugar onde parece não haver fonte, lembre-se, nascente se cava. Às vezes é preciso abrir poço no quintal do deserto. Isso se faz com teimosia humilde. Você cava voltando ao básico todos os dias, mesmo quando não sente nada. O primeiro dia é terra dura. O segundo, idem. Em algum ponto, a pá toca água. O fluxo começa tímido, depois constante. De repente, você percebe que a alma voltou a responder à palavra, que a gratidão voltou a surgir não como obrigação, mas como reflexo, que a coragem voltou a visitar os ombros. Isso não é milagre de palco, é milagre de jardim. Para terminar, escolha hoje quem receberá um copo d'água vindo de você. Um encorajamento específico por mensagem. Um gesto logístico que tira peso. Uma oração curta com nome. E escolha qual copo você mesmo vai tomar. 10 minutos de sol, 2 páginas de um salmo, um copo d'água de verdade. Uma lista de 3 sinais de vida. A alma cansada não precisa de um mar. Precisa de um fio d'água fiel. E a fidelidade, em Provérbios 25, é a linguagem da força real. Pouca, constante e suficiente para atravessar o dia e chegar inteira no próximo. Muro em pé, cidade guardada. Provérbios 25 descreve a pessoa sem domínio próprio como uma cidade sem muros. A imagem é prática. Sem borda, qualquer vento vira invasão. Qualquer ruído vira comando. Qualquer clique vira correria. Dominar a si mesmo não é viver em trincheira, é construir arquitetura de proteção para que a vida possa florescer dentro. Muro não é isolamento, é responsabilidade. Por trás dele cabem mesa, jardim, crianças correndo, trabalho que presta, oração que respira. O muro existe para que a cidade seja humana. Quem decide erguer muros aprende a dizer sim com qualidade porque sabe dizer não com serenidade. O primeiro tijolo desse muro é a rotina mínima, aquela que fica de pé quando tudo o mais balança. Não é uma lista heróica, é o essencial que rege o resto. Palavra antes de tela, um bloco honesto de trabalho de foco, um intervalo de movimento que oxigena, uma mesa com presença, um horário que encerra o dia. Essa rotina não é vaidade de produtividade, é higiene espiritual e mental. Quando o corpo e a agenda passam todos os dias por essas 4 portas, a alma encontra novamente o chão. A dor interior continua existindo, mas já não manda na arquitetura. Ela é acolhida sem permitir que derrube paredes. O segundo tijolo é a fronteira clara. Muros não existem só nas bordas do terreno. Existem dentro, entre cômodos. Você define o que cada espaço significa e o que não entra ali. O quarto não recebe discussões de madrugada. A mesa não recebe celulares em horários combinados. A mente não recebe notícias tóxicas pela manhã. A agenda não recebe promessas que negam a realidade do tempo. Isso parece pequeno até que você percebe o milagre discretíssimo. A ansiedade perde corredores por onde costumava correr livre e a paz começa a morar nos lugares onde antes só havia urgência. O muro interno, feito de pequenos nãos, permite grandes sims no que realmente importa. O terceiro tijolo é o protocolo para horas quentes. Cidades sábias não improvisam sob ataque, treinam antes. Você escreve enquanto está sóbrio como agirá quando a tentação vier, quando a raiva subir, quando a tristeza pedir dopamina, quando a comparação gritar. O plano pode ser simples: levantar da cadeira, beber água, caminhar 15 minutos, avisar alguém, adiar a resposta por 24 horas, escrever o que sente e aguardar, orar uma frase curta e específica, mover o corpo por 5 minutos, escolher uma tarefa pequena e concluí-la inteira. O protocolo não precisa ser bonito, precisa ser imediato e executável.
Em uma cidade guardada, o porteiro não discute com invasores. Ele aciona o procedimento e fecha o portão. O quarto tijolo é a guarnição. Pessoas com permissão para tocar a trombeta quando você insiste em abrir a porta errada. Não são fãs nem fiscais, são amigos que conhecem suas vulnerabilidades, líderes que falam sem verniz, mentores que lembram os marcos, gente que não compra seu carisma e não vende sua verdade. Eles vigiam contigo porque te amam o suficiente para te frustrar. Você os escolhe com critério, dá acesso a números e fatos que importam, estabelece cadência de encontros, aceita perguntas objetivas e promete respostas honestas. Uma cidade sem guarnição vive de sorte, uma cidade guardada vive de alianças. O quinto tijolo é a manutenção. Muros racham. A vida acontece. O cansaço volta. Você não trata trinca com cortina, trata com obra. Ajusta a rotina, redefine limites, reescreve protocolos, chama ajuda técnica, descansa sem culpa, revisa promessas, pede perdão com nome e data. A manutenção humilde impede colapsos espetaculares. Em vez de tudo estava ótimo e de repente desabou, você vive o regime do sempre ajustando um pouco. A cidade permanece, não por ser indestrutível, mas por ser constantemente restaurada. Dominar-se em forma de muro também inclui saneamento básico. Não basta impedir invasores. É preciso drenar o que apodrece por dentro. Ressentimentos acumulados, culpas negadas, segredos que viraram mofo, dívidas não encaradas, vícios legitimados como meu jeito. Drenar é confessar, reparar, renegociar, pedir ajuda clínica quando for preciso, trocar hábitos por hábitos, retirar do acesso aquilo que te derruba, abrir janelas para que a luz entre. O saneamento não ganha curtidas, ganha sono. E sono, nesta analogia, é um sacramento, sinal de que você confia o suficiente para fechar os olhos numa cidade protegida. O muro em pé não transforma você em pedra, ao contrário, permite ternura. Sem proteção, a vida vira reatividade. Com proteção, a vida volta a ter espaço para a bondade. Você responde com menos pressa, escuta com menos defensiva, ri com menos medo, trabalha com menos teatralidade. Nada disso é mágica. É consequência de uma arquitetura que foi feita para a gente, não para a performance. Uma cidade com muros acolhe viajantes, acolhe festas, acolhe silêncio. O muro não existe para que ninguém entre. Existe para que ninguém entre como quiser. Há, por fim, o portão. Ele se chama vontade treinada. Portões abrem e fecham. O problema nunca foi o abrir. É o quando e por quê. Vontade treinada aprende critérios. Isso serve ao que Deus está construindo em mim? Isso honra os marcos que combinamos? Isso cabe na minha agenda sem roubar as pessoas? Isso exige uma mentira? Isso devolve dignidade a alguém? Isso será mel ou será excesso? Esse contrato pede minha alma em parcelas? Esse convite exige que eu me torne outra pessoa? O portão responde com calma. O não chega sem raiva. O sim chega com compromisso. Só isso já muda a geografia da sua semana. Se o seu muro desabou, recomece com 1 metro de cerca. Estabeleça hoje o conjunto mínimo. Palavra breve ao acordar, um bloco de foco para a tarefa principal, uma pausa de movimento, um horário de encerrar. Avise uma pessoa que será da guarnição, escreva um protocolo para sua área mais frágil, retire um velho atalho da sua frente. Amanhã, repita, em poucos dias, você notará a poeira baixar. Em poucas semanas, estradas internas começam a se abrir. E quando voltar a doer, porque vai doer, você voltará para dentro das muralhas para ser curado, não para se esconder do mundo. Deus não nos pede muros para provar força, nos convida a erguer muros para preservar a vida que Ele soprou. Ele mesmo é muralha e fogo ao redor. Ele guarda o portão, ensina o turno da vigília, restaura a pedra que cai. Um coração governado por Ele não vive refém de invasões. Ele escolhe o que entra e o que sai, com amor. E amor, com fronteiras, vira casa. Melancolia sem máscara.
Há tristezas que não aceitam atalho. A melancolia chega sem pedir licença, senta-se no sofá da alma e muda a luz da casa. Nesses dias, a tentação é vestir máscaras, a da bravura performática, a da espiritualidade que não treme, a do humor que distrai, a da produtividade que anestesia. Máscaras enganam o espelho por algumas horas, mas não sustentam a vida. Provérbios 25 nos convida a um tipo de domínio próprio que não confunde governo com negação. Dominar-se aqui é dar nome ao que dói, ajustar o ritmo, trocar o auto-engano pela verdade que cura e permitir que Deus visite o lugar exato onde a ferida mora. A melancolia sem máscara não romantiza o abismo, mas recusa varrer a poeira para debaixo do tapete. Porque o que se varre gruda no peito, o que se confessa encontra caminho. Nomear é o primeiro gesto de honestidade. Quando você se permite dizer estou triste, hoje a esperança está curta, sinto uma perda que ainda não aprendi a explicar. O coração para de gastar energia escondendo e começa a canalizar energia para viver. Frases simples, sem adjetivos excessivos, devolvem chão. Nomear não obriga você a explicar a todos. É antes um pacto com Deus e consigo. Eu não vou fugir de mim. Daí nascem pequenas escolhas sábias. Em vez de agendas desumanas para calar a mente, você reduz compromissos, escolhe tarefas de base, define horários de término. Em vez de conversas longas e superficiais, você prefere encontros breves e verdadeiros. Em vez de telas sem fim, você cria ilhas de silêncio, abre a janela, deixa o ar entrar. O domínio próprio nesses dias não é heróico, é terno. Ele protege você de você mesmo. Transformar luto em aprendizado e ritmo pede que se aceite o tempo da alma. O corpo não cicatriza por decreto. A alma também não. Há um compasso para a tristeza, e lutar contra ele é prolongar a música dissonante. Você pode chorar sem dramatizar, falar sem fazer da dor um espetáculo, descansar sem se punir, rir sem se culpar. A melancolia sem máscara permite o riso. Ele não apaga a perda, mas lembra que a vida não se rende. Permite também o trabalho honesto, que devolve sentido ao dia. Trabalho, aqui, não é fuga, é saúde. 2 ou 3 coisas feitas do início ao fim, com presença, valem mais do que correr até a exaustão. A alma aprende que ainda é capaz de completar pequenos percursos, e essa lembrança reaquece os músculos internos da esperança. Existe uma tentação sutil, transformar a dor em identidade. O coração começa a se apresentar pelo que perdeu, pelo que faltou, pelo que doeu. Sem perceber, você passa a exigir do mundo uma consideração que só Deus pode oferecer. A sabedoria recoloca cada coisa no seu lugar. A dor é real, mas não é quem você é. Ela foi uma estação, não o seu nome. Você pode honrar memórias sem fazer delas altar. Pode aprender com erros sem fazer deles prisão. Pode carregar cicatrizes como marcas de sobrevivência, não como bandeiras de derrota. O domínio próprio aqui é impedir que a narrativa da perda invada o território de todos os outros capítulos. É deixar a janela aberta para que a luz, quando vier, tenha por onde entrar. Em dias de peso, o corpo é aliado. Hidratar-se de verdade, caminhar 15 minutos, buscar um pouco de sol, ordenar uma superfície da casa, comer o suficiente e com simplicidade, deitar e levantar em hora combinada, são gestos de governo que não dependem de motivações majestosas. Eles cuidam da casa onde a alma mora. O corpo cuidado reduz os picos e vales do humor, empresta estabilidade ao coração, permite decisões menos reativas. Não se trata de autoajuda vazia, é encarnação de sabedoria. Somos integrais. Deus nos fez de pó e sopro. O sopro precisa de pó bem cuidado para assentar. No âmbito espiritual, a melancolia sem máscara encontra abrigo na palavra rezada como pão. Não é uma maratona de capítulos para compensar. É um salmo lido devagar. É uma frase repetida como quem segura numa corda. Sustenta-me, tem misericórdia de mim. Tu me cercas por trás e por diante. É uma oração com nomes próprios e verbos verdadeiros. Hoje eu não consigo. Eu te entrego isso.
Mostra-me o que fazer com aquilo. É, às vezes, apenas sentar em silêncio e deixar que Deus esteja, sem performance. A teologia da vida real ensina: Ele não exige palco, habita o quarto. Ele não cobra pose, acolhe verdade. Ele não se ofende com lágrimas, guarda-as. E, ao nos tratar assim, reeduca nosso trato conosco e com os outros. Relacionamentos pedem delicadeza. A tristeza prolongada tende a distorcer percepções. Você pode ler descaso onde houve cansaço, rejeição onde houve limite, indiferença onde houve ignorância. Uma prática salva vínculos. Perguntar, não supor. Tenho me sentido assim. O que você quis dizer naquele dia? Posso te pedir isso? Hoje eu preciso só de presença, não de solução. Essa honestidade simples abre espaço para o outro entrar sem tropeçar. E ao contrário, quando alguém vier até você, evite prescrição apressada. Ofereça escuta e gestos pequenos. Uma refeição pronta, um recado resolvido, um passeio junto, um silêncio confortável. Quando a alegria voltar, devolva aos que te amaram com gratidão, não com dívida. A gratidão sela, a dívida adoenta. Há um cuidado específico com a linguagem interna. A mente cansada gosta de absolutos. Sempre será assim. Nada muda. Ninguém entende. Eu sou assim. Esses mantras criam paredes onde havia portas. O domínio próprio propõe frases verdadeiras e abertas. Está difícil hoje. Ainda não sei como. Preciso de ajuda. Vou dar um passo pequeno. Vou tentar outra vez. Palavras são trilhos. Trilhos realistas permitem avanço. Você não precisa prometer montanhas. Precisa caminhar um quarteirão. A esperança, nesses dias, mede-se em centímetros. Se a melancolia veio de uma perda específica, honre um ritual. Escreva uma carta que não será enviada. Plante algo. Acenda uma vela. Doe em nome de quem se foi. Visite um lugar e permita-se lembrar. Rituais narram a alma. Eles organizam por fora o que está bagunçado por dentro. Dizem: isso existiu, isso foi importante, isso doeu. Isso continua em mim de um modo novo. Ao mesmo tempo, corte rituais que te prendem no pântano. Voltar diariamente ao mesmo perfil para se ferir. Revisitar mensagens para sangrar. Reencenar cenas para justificar a paralisia. O passado que cura é memória. O passado que adoece é vício de lembrança. Quando a mente pedir fuga, escolha o bom refúgio. Há refúgios que cobram caro, dopaminas vazias, comparações envernizadas, distrações que te devolvem mais exausto. Há refúgios que sustentam, música que acalma sem entorpecer, leitura que conduz sem capturar, natureza que relativiza, tarefas manuais que concentram, artes que ventilam. Reabasteça-se naquilo que devolve presença. A presença aqui é o antídoto mais humilde e mais poderoso contra a tristeza que quer dominar. Presença com Deus, consigo, com quem você ama. Presença que diz: eu estou aqui, mesmo pequeno, mesmo lento. E, quando a noite custar a passar, lembre-se, madrugadas não são eternas. Elas têm um relógio que você não controla, mas que nunca parou. Há auroras que você só vê se ficar. Ficar não é desistir de levantar, é confiar o levantar a Deus, um pouco de cada vez. Enquanto aguarda, proteja o travesseiro com 3 guardiões. Gratidão por algo mínimo, confissão de algo real, pedido por algo específico. Isso não é fórmula, é ritmo. Ritmo produz estrada. Estrada, percorrida diariamente, produz um tipo de esperança que não depende do humor do céu. Se hoje você está debaixo de uma nuvem, não corra para fingir céu azul. Sente-se um instante à sombra. Beba água, diga a verdade, peça ajuda. Escolha uma tarefa que caiba nos seus ombros. Reze uma frase curta. Caminhe devagar. Feche o dia no horário combinado. Amanhã, repita. Em breve, você notará um fio de luz atravessando as persianas. A melancolia talvez ainda esteja na sala, mas já não ocupa todos os cômodos. Você volta a habitar a própria casa. E passo a passo, aprende que dominar-se nesse terreno não é esmagar o choro,
É conduzi-lo pelo caminho onde Deus anda junto. Ele não apressa o seu tempo, mas também não desperdiça sua dor. De cada lágrima colhida, ele sabe fazer um degrau. Brasa sobre a cabeça. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A imagem é estranha para ouvidos modernos. Não é sadismo espiritual. É sabedoria de alta voltagem. No mundo antigo, brasas sobre a cabeça podiam significar tanto arrependimento público quanto o gesto de emprestar fogo para que o outro reacendesse sua casa. As duas leituras se encontram no mesmo ponto. Responder ao mal com bem estratégico produz calor que derrete máscaras e reacende consciência. Não é ingenuidade, é força governada. O domínio próprio de Provérbios 25 não devolve na mesma moeda, muda de sistema. Em vez de entrar no circuito de ataque e contra-ataque, você troca a energia da guerra pela energia da dignidade. Isso não poupa a verdade, mas escolhe a arma que transforma, o bem. Responder com bem começa muito antes do conflito, na decisão de quem você quer se tornar. Se a sua identidade depende de ter razão, qualquer afronta vira guerra. Se depende de honrar a Deus, cada afronta vira oportunidade de provar seu caráter. O bem aqui não é melancolia polida, é ação objetiva que alcança a necessidade real do outro. Fome se responde com pão, sede com água, confusão com clareza, ignorância com informação, maledicência com silêncio e fatos, provocação com retirada digna do palco. Em cada caso você pergunta, qual é a carência por trás do ataque? Que gesto concreto pode desmontar o roteiro? Que providência prática impede que a maldade continue definindo a cena? Esse raciocínio frio produz gestos quentes. Mas brasa não significa ser bonzinho sem bordas. Fazer o bem não é permitir abuso. O texto não manda entregar a casa ao agressor, manda entregar pão ao faminto e água ao sedento. Há diferença entre benevolência e conivência. A primeira socorre sem negar justiça. A segunda confunde amor com passividade. Benevolência com fronteira denuncia quando precisa, chama a mediação quando convém, aciona a lei quando é caso e, mesmo assim, recusa o prazer de humilhar. Você pode prestar queixa e, ao mesmo tempo, não desejar a destruição do outro. Pode pedir medida protetiva e, ao mesmo tempo, orar para que a pessoa seja salva de si. Pode encerrar um contrato e, ao mesmo tempo, dar acesso aos dados necessários para que a transição seja limpa. O bem estratégico preserva a alma enquanto protege a cidade. A prática começa no campo interno, onde as batalhas são mais ferozes. A mente ferida pede vingança narrativa. Rascunha respostas, compõe discursos, imagina quedas, calcula lições. A primeira brasa cai sobre a nossa própria cabeça quando escolhemos não alimentar esses filmes. Você devolve a atenção à realidade do dia, reza por quem te feriu sem perfume, confessa a Deus a raiva sem maquiagem e faz o próximo certo. Esse próximo certo é sua arma secreta. Ao cumprir o que te cabe com excelência quieta, você se retira do teatro do ressentimento e reabre a estrada da vida. A brasa que você esperava que caísse no outro começa aquecendo seu coração gelado. No campo externo, escolha gestos que não possam ser confundidos com manipulação. Quem responde com bem para vencer moralmente, continua na lógica do ringue. Quem responde para o bem do outro e da cidade, sai dele. Se há calúnia, responda com fatos objetivos e pare. Se há necessidade concreta, supra sem propaganda. Se há desconhecimento, ofereça informação comprovada. Se há confusão, proponha processo. Se há hostilidade, reduza o ritmo e proteja o canal. Em tudo, evite humilhar, mesmo quando a verdade te favorece. A humilhação pode até gerar aplauso, mas raramente gera arrependimento. Dignidade, sim, move placas tectônicas do coração. Há respostas que funcionam como brasa por serem inesperadas. O pedido de perdão pelo que te coube antes que o outro reconheça o que lhe cabe. O agradecimento sincero por uma parte do trabalho que foi bem feita em meio a um conflito maior.
a devolução de um objeto emprestado e esquecido, a oferta de uma saída honrosa que não exija rastejar. O recado escrito com sobriedade e sem farpas, a escolha de não expor mensagens privadas, a decisão de pagar o que foi combinado mesmo quando o outro falhou em pontos importantes, acompanhada do encerramento justo da relação. São gestos assim que aquecem a cabeça. Não queimam para destruir, queimam para acordar. E se nada mudar? A sabedoria responde: o bem estratégico não é garantia de transformação do outro, é garantia de preservação da sua integridade. Você não faz para controlar o resultado, faz para honrar o Deus que pesa corações. Às vezes a brasa derrete a máscara e o inimigo vira irmão. Às vezes ele se afasta porque não encontra mais combustível. Às vezes nada acontece por fora, mas por dentro você se torna alguém que dorme. Sono é um dos frutos mais subestimados da justiça praticada. Quem respondeu com bem repousa, porque seu espírito não está em julgamento permanente. Nos ambientes domésticos, brasa sobre a cabeça pode tomar a forma de gentilezas firmes. Em vez de devolver ironia com ironia, você marca uma conversa sóbria. Em vez de exigir que adivinhem suas necessidades, você as comunica com clareza. Em vez de inflar os erros do outro, você propõe um plano e acompanha com paciência. Em vez de travar a casa com gelo, você mantém a mesa posta e a palavra respeitosa, ainda que o problema persista e limites precisem ser aplicados. Há lares que se converteram não por discursos, mas por anos de brasa mansa, acesa por alguém que se negou a participar da coreografia da ofensa. No trabalho, a brasa aparece como excelência constante e justiça sem teatralidade. Você não entra em competição subterrânea, não fura processos, não apaga nomes dos créditos, não alimenta corredores com meias-verdades. Quando atacado, documenta. Quando injustiçado, escala pelos canais corretos. Quando confrontado, considera. Quando erra, confessa. E nos intervalos continua entregando. O tempo, nesse terreno, é aliado do justo. Ele não é imediatista, mas é implacável. A consistência tem uma maneira silenciosa de reescrever narrativas. Também existe uma brasa que se chama intercessão. Orar pelo inimigo não é gostar dele, é entregá-lo ao único juiz que não erra. Você pede aquilo que gostaria que pedissem por você quando erra: luz, arrependimento, liberdade do engano, cura das feridas que produzem agressão. Interceder muda o timbre da sua voz, mesmo quando você precisa ser firme. A aspereza cede lugar a uma força limpa, e essa limpeza é difícil de resistir. Mesmo quem não cede logo, reconhece por dentro a diferença entre alguém que quer te pegar e alguém que quer o bem comum. Se você precisa de um começo concreto, escolha hoje uma brasa para acender. Pode ser um pedido de perdão pelo seu excesso, um e-mail objetivo que encerra um mal-entendido, uma ajuda discreta para quem te atacou e agora enfrenta uma necessidade real, a devolução de algo que ficou pendente, a oração com o nome de quem você prometeu nunca mais mencionar diante de Deus. Em paralelo, ajuste os limites para não se tornar tapete. Onde preciso dizer não? Que canal devo acionar? Que presença devo reduzir? Que expectativa devo encerrar? Brasa com borda ilumina, brasa sem borda queima você. No fim, amontoar brasas vivas não é acumular méritos, é insistir na única energia capaz de desarmar o mal sem se tornar mal, o bem governado. Esta é a força de Provérbios 25 para quem sofre por dentro e por fora. Responder à dor sem se entregar a ela, fazer justiça sem alimentar o ciclo da violência, escolher gestos que honram a Deus e tratam o outro como alguém que ainda pode voltar para casa. Se ele voltar, haverá fogo para reacender o lar. Se não voltar, você terá mantido acesa a chama que guarda a sua própria cidade. Vento do norte e chuva serena. Provérbios 25 sugere que há ventos que antecedem chuvas. O vento do norte anuncia mudança de clima. A crítica honesta anuncia mudança de vida. Nem todo vento é tempestade. Alguns são prenúncio de água boa.
Da mesma forma, nem toda crítica é ataque. Algumas são convite. Domínio próprio aqui é aprender a distinguir o vendaval da ventania necessária, receber correção sem colapsar e oferecer correção sem ferir. O tolo rejeita qualquer ar que mexa nas cortinas. O sábio abre a janela no lado certo e deixa a chuva lavar o pó. A dor interior costuma nos tornar hipersensíveis. Qualquer observação soa julgamento, qualquer ajuste soa rejeição. Por isso, precisamos treinar o coração a escutar como quem procura pérolas, não como quem coleciona ofensas. Receber crítica sem desabar começa pelo pacto com a verdade maior. Você não é a sua falha, e sua dignidade não depende de estar certo o tempo todo. Com esse alicerce, a correção deixa de ser um veredito sobre o seu valor e passa a ser um instrumento para a sua maturidade. Praticamente você cria um pequeno ritual. Quando uma crítica chega, respira, agradece a quem trouxe, pede exemplos, checa a intenção, separa a emoção de fato. Em seguida, leva a questão ao espelho e a duas pessoas confiáveis, pergunta o que não está vendo, decide um passo concreto e comunicável. Quando necessário, dá retorno a quem te apontou o ajuste. Ouvi, entendi, vou fazer assim. Esse ciclo transforma golpes em dados e, ao longo do tempo, melhora seu caráter e sua obra. A chuva começa a regar onde antes só molhava a roupa. Oferecer crítica sem ferir é outra arte. O vento do norte não chega com gritos, chega com direção. Você escolhe o momento em que o outro está disponível, descreve fatos, explica impactos, propõe caminhos e se oferece para ajudar. Evita rótulos, sarcasmo, generalizações, audiências desnecessárias. Você pergunta antes de afirmar. Escuta a versão. Ajusta sua própria percepção, se for preciso. A crítica que purifica tem meta clara: preservar a pessoa e melhorar o processo. Por isso ela é curta, específica, honesta e, sobretudo, respeitosa. Respeito não é moleza. É a firmeza que escolhe a dignidade como forma. E a dignidade, repetida, cria um clima em que mudanças se tornam possíveis sem humilhação. Há críticas que não devem ser acolhidas, as que pedem que você traia princípios, as que nascem de inveja e tentam diminuir o que Deus está construindo em você, as que usam sinceridade para encobrir maldade, as que exigem perfeição desumana. Domínio próprio não é engolir tudo, é filtrar. Você checa a fonte, o contexto, a recorrência, a coerência com a palavra e com o chamado. Se a crítica fere marcos antigos, você agradece e não incorpora. Se a crítica é ruído, você silencia a notificação e segue. Se é rancor fantasiado de conselho, você se retira da arena. Suspeitar do vento errado salvou muitos navios. Aceitar o vento certo salvou muitas safras. Quando a crítica for verdadeira, mas mal entregue, colha a fruta e descarte a casca. Às vezes a pessoa acerta no conteúdo e erra no tom. A sabedoria aceita o conteúdo sem replicar o erro do tom. Você diz por dentro: isso doeu, mas é útil, e segue ajustando. Mais tarde, se houver relação e contexto, você pode devolver. O ponto foi válido, o jeito me feriu. Podemos melhorar isso? Assim, a chuva rega duas plantações, a sua e a do outro. A maturidade se espalha quando alguém decide não devolver na mesma moeda. No lar, essa dupla coreografia salva amores. Cônjuges que aprendem a criticar sem guerra conseguem crescer juntos em vez de competir. Pais que corrigem sem vexame produzem filhos que aprendem a melhorar sem ódio de si mesmos. Filhos que devolvem feedback com respeito constroem pontes com os pais. Marcar horário para conversas difíceis, usar palavras enxutas, fechar com um plano prático e orar juntos antes de encerrar muda o clima da casa. O vento chega, a chuva cai, o jardim agradece. A alternativa é o calor abafado do não dito, que cria mofo na alma até que a explosão aconteça. E aí não é chuva, é enxurrada. No trabalho, equipes saudáveis institucionalizam o vento do norte. Retrospectivas francas, debrief sem caça às bruxas, indicadores transparentes, cultura que celebra acerto
e aprende com erro. Líderes modelam o modo, pedem crítica primeiro, acolhem sem se explicar demais, ajustam o que lhes cabe, protegem quem apontou o problema de retaliações e tratam desvios de conduta com justiça, não com fofoca. Pessoas param de esconder tropeços e passam a trazer cedo o que não vai bem. A empresa troca o teatro da perfeição pelo laboratório da melhoria contínua. É menos glamuroso, mas produz safra melhor, ano após ano. Crítica também pode vir de Deus, e quando vem, é chuva mansa. Ela não humilha, mas pesa o coração. Não nos afoga, mas nos chama ao arrependimento. Essa voz geralmente chega enquanto lemos a palavra ou lembramos dela, enquanto oramos sem máscaras, enquanto alguém que nos ama fala com lágrimas nos olhos, enquanto os fatos nos confrontam. A resposta sábia é rápida e simples. Confissão, reparo, novo caminho. A graça não adia a obediência, habilita a obedecer. O arrependimento nesse clima não é teatro de culpa, é mudança de rota. E a chuva que Deus manda não deixa lama, deixa verde. Se você tem vivido na defensiva, faça um exercício curto hoje. Escolha uma área onde o vento sempre te irrita. Finanças, comunicação, prazos, limites. Pergunte a 2 pessoas de confiança qual o menor ajuste de alto impacto que elas veem ali. Ouça sem se defender. Anote. Escolha um passo e execute nas próximas 48 horas. Avise-as do que fez. Depois observe como a alma responde quando a crítica vira ação. Normalmente, a ansiedade cai 1 grau, como o ar que refresca quando a nuvem finalmente desaba em pingos. E se você precisa oferecer uma crítica que tem evitado, escreva-a agora em 3 linhas. Fato, impacto, convite. Marque um horário, ore antes, entregue com mansidão firme, ofereça ajuda, combine um acompanhamento e depois cumpra. Você não controla a reação, mas controla o clima da sua fala. E às vezes a chuva só cai porque alguém decidiu, com amor, abrir a torneira do céu no tempo certo. O vento do norte e a chuva serena não são inimigos da sua paz, são seus aliados. Eles removem o calor sufocante da autodefesa, irrigam solos ressecados, fazem nascer o que o sol sozinho não daria. Dominar-se aqui é aceitar ser um campo agricultável, suportar o vento que anuncia mudança, acolher a água que limpa e nutre e depois trabalhar a terra com constância. Com o tempo, o jardim fala por você, menos espinhos, mais fruto. E quem se aproximar da sua vida sentirá que ali sopra um clima diferente, não de perfeição, mas de crescimento. Domina-te então, reina. Chegamos ao ponto em que Provérbios 25 deixa de ser página e se torna pulso. Dominar-se não é apagar o que sente, é escolher o que governa. Dor interior continuará tentando ditar o ritmo, elogio continuará tentando roubar o eixo. Conflitos, excessos, segredos, visitas, palavras, críticas, tudo seguirá batendo na porta. A diferença daqui para frente é a arquitetura que você decidiu erguer por dentro. Silêncio que governa o caos, palavra que chega como maçã de ouro, honra recebida sem vaidade, litígio que só caminha pelo caminho da justiça, confidências tratadas como cofre, mansidão que resfria incêndio, mel na medida, passos leves no território alheio, boca alinhada com a verdade, encorajamento como água fria para a alma, muros e portões que protegem o essencial, tristeza acolhida sem máscaras, brasas vivas, do bem estratégico, vento do norte que traz chuva serena. Tudo isso forma uma cidade habitável, não perfeita, habitável. E uma vida habitável é precisamente aquela sobre a qual Deus reina com alegria. A realeza que Provérbios descreve não é trono, é responsabilidade. É a capacidade de servir sem se perder, de corrigir sem ferir, de escutar sem dissolver convicções, de falar sem negociar a verdade, de esperar sem paralisar, de agir sem atropelar. Dominar-se é dizer ao coração: você é hóspede amado, mas quem assina as ordens é a sabedoria. Quando a dor apertar, você lembrará de respirar antes de responder.
Quando a oportunidade brilhar, você lembrará de agradecer antes de anunciar. Quando o impulso exigir palco, você lembrará que a melhor vitória é a que preserva mesa e sono. Quando o prazer chamar por mais, você lembrará do mel na medida. Quando a solidão empurrar para perto demais, você lembrará do pé leve que salva vínculos. Quando a vontade de acertar a qualquer custo quiser transformar a verdade em arma, você lembrará que as pessoas valem mais que a retórica. Quando a fadiga pintar tudo de cinza, você buscará água fresca em gratidão específica e gestos simples. Quando o muro rachar, você fará manutenção antes que caia. Quando a tristeza quiser virar sobrenome, você a honrará sem se confundir com ela. Quando o mal te cutucar, você se recusará a dançar a coreografia da vingança. Quando a crítica soprar, você abrirá a janela do lado certo e deixará chover o que limpa. Esse governo íntimo não nasce do orgulho de quem se basta, mas da dependência de quem sabe de onde vem a força. O Deus que pesa corações nos chama a uma obediência possível, cotidiana, miúda. Ele nos devolve a dignidade de escolher o próximo passo certo, mesmo quando o cenário ainda é torto. E nessa fidelidade, grão a grão, a vida recomeça. Você não dominará tudo de uma vez. Ninguém domina. Mas hoje você domina 1 minuto, depois uma conversa, depois uma decisão, depois um limite, depois um hábito, e quando vê, um pedaço inteiro da sua história foi reescrito. O milagre não acontece num lampejo, ele se acende e permanece. Talvez você sinta medo de falhar depois de tanta resolução. Falhará. E é por isso que a conclusão de Provérbios 25 não é uma estátua, é um ritmo. Voltará a doer, voltará a impulsividade, voltará a vontade de se exibir, voltarão as concessões. A diferença é que agora você conhece o caminho de volta, e o caminho de volta está mais curto. Você pedirá perdão mais rápido, chamará ajuda mais cedo, ajustará o plano com menos drama, descansará sem culpa, recomeçará sem discursos. O justo não se define pela ausência de quedas, mas pela prontidão do retorno, e cada retorno reforça o músculo certo, aquele que, sob a graça, aprende a dizer não para o que destrói e sim para o que dá vida. Esta é a imagem final. Uma cidade com muros firmes, portas que abrem e fecham no tempo devido, ruas varridas pela chuva mansa da correção, praças onde circulam palavras que nutrem, casas onde o mel não vira náusea, lareiras acesas por brasas de bondade, oficinas onde mãos trabalham sem roubar a alma, escolas onde a tristeza é alfabetizada sem ser idolatrada, conselhos que se reúnem com paciência e coragem, e um portão central guardado por um rei que não dorme. Nesta cidade, você reina sob o reinado de Deus, e reinar aqui é servir com governo, amar com limites, crer com inteligência, esperar com método, agir com mansidão. Se precisar de um ponto de partida depois deste capítulo, faça o pacto mais humilde e mais poderoso. Hoje, apenas hoje, praticar o que ouvi. Uma respiração a mais antes de responder. Uma frase reescrita no tom certo. Um pedido de perdão em tempo. Um não dito com serenidade. Um copo d'água levado a quem precisa. Uma janela aberta para a palavra antes de abrir a tela. Uma mensagem de encorajamento específica. Um limite reinstalado. Uma tarefa feita do início ao fim. Um sono que honre a confiança. Amanhã, repita. Daqui a pouco, sem perceber, você terá passado do controle que sufoca para o governo que liberta. E a sua dor interior não será mais o centro da casa. Será uma hóspede que, visitada por Deus e cercada por sabedoria, perde o poder de ditar o clima. Domina-te, então reina. Não sobre pessoas, mas sobre si. Não para aparecer, mas para permanecer. Não para vencer debates, mas para construir uma vida que glorifique a Deus e abençoe quem caminha ao seu lado. Essa é a coroa que Provérbios 25 propõe, feita de escolhas pequenas, polida em silêncio, usada com humildade. E quando você a coloca, algo silencioso e imenso acontece. O coração, enfim, encontra um rei e aprende a ser rei na medida certa.
Se esta palavra encontrou você, transforme escuta em prática. Escreva nos comentários em uma frase qual será o seu pequeno ato de domínio próprio nas próximas 24 horas. Um não sereno, uma conversa reescrita, um limite reinstalado, uma oração breve antes da resposta. Vou ler e orar pelo seu compromisso. Se este conteúdo edificou sua vida, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força por dentro hoje e salve na sua playlist de estudo bíblico para revisitar durante a semana. No próximo episódio, seguimos crescendo juntos, passo a passo, até que o coração aprenda a reinar no ritmo da sabedoria.